Fala galera, aqui é o João e seja bem-vindo de volta ao Aprenda Qualquer Coisa. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito presente nessa época do ano, que é a síndrome da pílula da aprovação mágica. O que é isso? É quando o aluno ele não fez alguma coisa, ele não estudou, ele procrastinou, sei lá, e chega no final do ano, ele quer alguma solução mágica que vai fazer ele ser aprovado magicamente. Então muitas vezes isso não acontece só no final do ano, acontece durante o ano inteiro. As pessoas elas querem um jeito mais fácil de que alguém faça as coisas por ela, digamos assim. É como se você assinasse um cursinho onde o professor ele te explica de um jeito tão simples que você não precisa estudar muito. E aí você não precisa estudar, você simplesmente assiste a aula e você acha que você vai ser aprovado magicamente, sem ter que fazer nada, entende? Então esse é o tema do vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês, eu vou contar aqui uma história que vai deixar bem claro qual que é a lógica por trás disso e por que a gente tem que evitar essa tal da pílula. Então se você tá nesse caso, se você se interessa nesse assunto, fica aí até o final desse vídeo, não se esquece de deixar um like, um comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho se você não tiver feito isso ainda, beleza? E claro, compartilhar com seus amigos se você quiser, se você gostar desse tema de vídeo. Então é o seguinte, quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, sei lá, eu gostava muito de estudar, né? Todo moleque nerd que é novo assim, gosta de desenhar. E eu gostava de desenhar, eu copiava, eu via os desenhos dos caras fodas e eu tentava copiar, tentava fazer igual. Fazia os desenhos e pá, mas saía uma grande merda. Porque meu lápis, né, na minha cabeça, porque meu material, o lápis que eu usava era ruim. Era vagabundo, era um lápis de 10 centavos, aqueles que a gente usava na escola. Então eu comecei a pensar, eu comecei a ir atrás, né, para ver o que eu poderia fazer. E eu encontrei ali que o ideal seria ter lápis de vários tipos. Lápis F, 2B, 4B, 6B. E aí eu juntei meu dinheiro, fui lá na papelaria e comprei os tais dos lápis. Tinha vários materiais, né? Eu olhava aquilo e falava, caramba, eu quero tudo isso, porque aí eu vou começar a desenhar muito bem, eu vou fazer umas artes muito fodas. Cheguei em casa, fiz o desenho com os lápis e eu percebi que meu desenho ficou pior ainda. Por que ficou pior ainda? Porque agora eu não tinha só um lápis para usar, eu tinha vários lápis para utilizar e eu não sabia usar nenhum. E eu fiquei tentando desenhar e tal, e aí eu comecei a pensar e comecei a ver os desenhos das pessoas e eu falava, mano, esses desenhos aqui eles não foram feitos a lápis, foram feitos a caneta. Então o segredo é eu ter uma caneta boa. Fui lá na loja, juntei meu dinheiro de novo, comprei uma caneta, mano, de 12 reais, que pra mim era muito caro naquela época, né? Eu sou velho, então 12 reais naquela época era muito dinheiro. E aí eu cheguei em casa com a minha caneta de 0,1 milímetros, tentei desenhar e saiu uma bosta de novo. Todos os desenhos que eu fazia com os materiais melhores saíam até piores do que se eu não tivesse comprado esses materiais. E qual que é a lição que eu quero passar aqui? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente terceiriza a nossa responsabilidade de aprender, de ser bom, sei lá, ou de fazer alguma coisa, né? A gente sempre procura um jeito mais fácil, um jeitinho de você conseguir alcançar os resultados que você busca. Então, no caso do desenho, o ideal, o que é para você desenhar bem? Você tem que aprender a desenhar. Você tem que pegar um monte de folhas de papel e desenhar todos os dias, não de qualquer jeito também, né? Você tem que estudar da forma certa. Fazer um curso de desenho, ou estudar anatomia, ou estudar o traço e tudo mais. Era uma coisa que eu não fazia. Ao invés de eu fazer tudo isso, o que eu fazia? Eu investia R$1, R$12 em materiais e achava que isso ia trazer o resultado magicamente para mim. Se a gente for comparar com os estudos, é exatamente isso que acontece com a maioria dos alunos. A pessoa, ela não estuda, essa que é a verdade. Você aí que está assistindo o vídeo, muita gente que assiste o vídeo provavelmente não está estudando, provavelmente não fez o que deveria ter feito, entende? Que é basicamente você pegar o livro, o material, tentar estudar, tentar aprender, fazer exercícios, fazer o simulado. Eu acho que esse caminhão está fazendo muito barulho, né? Então fazer um simulado, sei lá, aprender por questões, eu não sei o que você vai fazer, mas simplesmente você tem que fazer alguma coisa, você tem que estudar, você tem que ir atrás. E isso ninguém pode fazer por você. Não adianta você pegar uma pessoa e você dar os melhores materiais, a melhor folha, nem sequer pagar o melhor curso de desenho para ela, que ela não vai desenhar bem se ela não quiser desenhar bem. E é essa chave que tem que virar na sua cabeça. Você é o centro, tá? De tudo aquilo que você está vivendo hoje. Se você quer passar no vestibular,
Você é o ponto central desse processo de aprovação. Não sou eu, não é o cursinho, não é ninguém. É você. Então, enquanto você não mudar a forma que você pensa, que você enxerga os estudos, que você enxerga o vestibular, não vai rolar. Não importa o curso que você faça, não importa quanto você pague, não vai rolar. Não é uma questão só de ser uma pessoa privilegiada ou não privilegiada, é uma questão de você. Como funciona a sua cabeça, a sua mentalidade, o que você acredita, como que você pensa sobre isso. A maioria das pessoas, elas sempre procuram a caneta e o lápis de qualidade, mas elas nunca tentam aprender a desenhar. Coloca isso na cabeça. Então, você aí, que está faltando 2 meses para o vestibular, eu postei um vídeo do mapa da aprovação em 2 meses, por exemplo. Se você for lá no vídeo do mapa, até hoje, faltando menos de 1 mês, as pessoas estão começando agora, ou elas estão falando que elas não aplicaram no momento que elas deveriam aplicar e agora elas estão desesperadas por mais uma nova pílula mágica para fazer elas serem aprovadas em 1 mês. Tá? Então, você tem que entender que isso não é legal para você, primeira coisa, e que o estudo começa nessa sua mudança. Entende? Quando você muda essa chave, é a hora que você fica pronto para estudar numa universidade, numa faculdade, no ensino superior. Quando você entende que, mano, escrever, às vezes as pessoas me perguntam, como que eu faço para escrever uma redação bem? E a resposta mais óbvia e simples é, você tem que saber escrever bem, o básico na verdade. A pessoa que não consegue, que tem um monte de erro de vírgula, não sabe escrever com vírgula, não sabe ter concordância verbal, nominal, de número, é uma pessoa que, cara, não está entendendo que ela precisa ter um pouco mais de brio. Você já assistiu o vídeo do brio do Cláudio Barros? É isso. O básico da vida é você saber escrever. O básico da faculdade é você saber escrever. O básico da vida é você saber fazer umas continhas, você saber fazer uma proporção para você fazer uma receita de bolo. Tipo, isso não é uma coisa do outro mundo. Isso não é um negócio só que você tem que estudar para o vestibular. Eu concordo que tem um monte de coisa chata do vestibular, tem um monte de coisa inútil do vestibular que eu tiraria, coisas que a gente aprende na escola. Mas são coisas que a gente não tem como mudar. São coisas que a gente tem que aceitar e a gente tem que simplesmente aprender a lidar com isso. Né? Então você tem que aprender matemática, você tem que aprender geografia, você tem que aprender química, coisas que você nunca mais vai utilizar na vida, e é isso, faz parte. Você vai ter que aprender a ler muito, você vai ter que aprender a escrever muito. E quando essa mudança rolar na sua vida, quando você se tornar esse tipo de pessoa que consegue simplesmente estudar, porque tem que estudar, que consegue aprender alguma coisa chata, porque ela tem que aprender uma coisa chata, aí que você fica pronto para ser aprovado. E é claro que isso não é a única coisa. O bom desenhista, ele mudou dentro dele, né, alguma coisa, que ele se torna uma pessoa interessada, que ama desenhar e que gosta de estudar desenho. Mas, olha só esse amor pelo desenho não faz dele um ótimo desenhista. Ele também, naturalmente, ele vai precisar, né, fazer cursos, ele vai precisar de um bom lápis, de uma boa caneta, ele vai precisar de tudo isso. Mas o mais importante ele já tem, que é ele mesmo. Ele está de acordo, ele está em sincronia com o desenhista de qualidade. E a grande questão é o quanto que você está sincronizado, o quanto que você tem em comum com um estudante que é aprovado no vestibular. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Tá? E depois que você tiver isso daqui, né, em harmonia, aí sim você tem que fazer o quê? Você tem que buscar métodos de estudo, por exemplo, né, fazer o curso Gabaritei, ou assistir os meus conteúdos de como estudar. Depois disso, você tem que buscar como planejar os seus estudos, você tem que buscar materiais de estudos de qualidade, você vai ter que encontrar fontes de aulas para você aprender alguma coisa, que é, na verdade, muito simples, tem no YouTube tudo. Entende? Mas tudo começa por você. Não adianta você buscar essas pílulas se você, primeiro, não tiver se transformado. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. E se as pessoas falarem para você que você não precisa disso, que basta comprar um método delas ou fazer alguma coisa mágica dessas e que você vai ser aprovado, você tem que desconfiar desse tipo de coisa, porque essas pessoas, elas não estão falando a verdade para você. Você não vai ser aprovado se você primeiro não conseguir estudar. É óbvio, tá? Mas é uma coisa que é tão mágica e tão milagrosa
que as pessoas desejam tanto que elas acabam acreditando, né? Então toma cuidado com isso e coloca na sua cabeça. Primeiro, você tem que mudar. Primeiro, você tem que aprender a pensar de uma forma diferente e enxergar os estudos de uma forma diferente, beleza? Bom, o vídeo vai ficando por aqui, galera. Estamos chegando muito próximos da prova do vestibular. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês realmente precisem aqui para finalizar essa etapa de estudos, deixem aqui nos comentários, podem me pedir, podem me sugerir conteúdos aqui no canal. Lembrando também que eu postei nesses últimos dias os vídeos falando sobre o último mês de estudos pro vestibular, tá? E quando eu posto esses conteúdos, realmente a coisa mais importante. Os alunos do Gabaritei, eles me procuram agora para perguntar o que eles têm que fazer e eu falo a mesma coisa. Você tem que fazer simulados. Nesses vídeos eu explico para vocês como fazer isso daqui, tá? Não é um conteúdo exclusivo, é uma coisa que eu quero que todo mundo faça e não tem nada a ver com, sei lá, você comprar o curso ou não, beleza? Vamos ficando por aqui, nos vemos na próxima semana. Um abraço e até a próxima!